Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos então iniciando este primeiro vídeo sobre o estudo da Palavra de Deus. Neste primeiro estudo, nós vamos partir daquele primeiro estudo que deve ser feito quando vamos estudar a Palavra de Deus, que é sobre o tema da citação. Como fazer e como entender uma citação. Este será o tema deste nosso primeiro vídeo relacionado à Palavra de Deus, a Bíblia. Partimos então da informação de que a Bíblia, ela é, na verdade, uma biblioteca. Por quê? Porque dentro da Bíblia nós encontramos muitos outros livros. Assim, como nós vemos aqui, nós temos no Antigo Testamento 46 livros. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, perfazendo um total, portanto, de 73 livros, no qual contém ou que estão dentro da Bíblia, a Sagrada Escritura. Sabendo então quantos são os livros da Bíblia, nós precisamos entender que estes livros da Bíblia, eles são abreviados. Os títulos dos livros são abreviados. E então, nós trazemos estes exemplos. Primeiro, o livro do Gênesis. Gênesis tem como abreviação GN. O livro do Êxodo é abreviado EX. O livro de Mateus é abreviado MT. E o livro de Marcos, a abreviação é MC. Estes exemplos mostram-nos que é importante saber bem a abreviação de cada livro, pois apenas uma letra faz toda a diferença entre um livro e outro. Veja no exemplo acima a abreviatura dos livros de Mateus e Marcos. A de Mateus, MT, e a abreviação de Marcos, MC. Portanto, muda apenas uma letra. E assim são muitos outros casos dos livros da Sagrada Escritura. Você pode então ver a lista completa em sua Bíblia das abreviaturas dos livros da Sagrada Escritura. Vamos então agora saber o que usamos em uma citação. Vamos então ver que em uma citação nós vamos utilizar os seguintes elementos: os números, o ponto e vírgula, a vírgula, o ponto e o hífen. Vamos agora estudar cada um destes elementos que fazem parte de uma citação ou que podem aparecer em uma citação. O primeiro elemento são, portanto, os números. Os números que dentro de uma citação eles têm três usos ou três funções. O primeiro uso é para indicar o capítulo. Indicar o capítulo. Veja então os exemplos que trazemos. Aqui nós temos então livro do Gênesis, capítulo 1. Segundo exemplo, livro do Êxodo, capítulo 10. Depois, um outro uso dos números, ele é usado para indicar os versículos. Acompanhe então os exemplos que serão utilizados. Aqui nós temos então livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 15. Aqui então temos o uso dos números para indicar os versículos. E o terceiro uso dos números é para indicar o livro.
Preste então atenção aos exemplos a seguir. Aqui nós temos então o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Depois o outro exemplo, segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Terceiro exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vejam aqui, meus irmãos, que o número usado para indicar o livro, ele vem antes do número da abreviação do livro da Sagrada Escritura que está sendo citado. Aqui, então, o 1 vem antes do SM, que é a abreviação do livro de Samuel. O 2 vem antes do CR, que é a abreviação do livro das Crônicas. E o 1, no exemplo 3, vem antes da abreviação da carta de Paulo aos Coríntios, COR. Aí então, com relação aos números, temos esses três usos, mas é importante fazermos uma observação com relação ao uso dos números em uma citação. Alguns livros, 5 livros na Sagrada Escritura, eles têm apenas um capítulo. E nestes casos, quando o livro tem apenas um capítulo, o número logo após a abreviação indica o versículo desse livro. Quais são, então, esses livros e como se faz a citação deles? Veja, então, quais são estes livros. Aqui nós colocamos na seguinte ordem: AB, livro de Abdias. E aqui, neste caso, esta citação significa livro de Abdias, versículo 1. Neste livro do profeta Abdias, nós encontramos 21 versículos no total. Depois, esta outra citação significa carta de Paulo a Filemon, versículo 12. E nesta carta de Paulo, nós encontramos 25 versículos no total. Depois, nós temos a segunda carta de João, versículo 5. Nesta segunda carta de João, nós temos no total 13 versículos. A seguinte citação é a terceira carta de João, versículo 15. Nesta terceira carta de São João, nós temos um total de 15 versículos. Portanto, esta citação, terceira carta de João, versículo 15, está fazendo menção ao último versículo que nós encontramos nesta terceira carta de João. E, por fim, o outro livro que tem apenas um capítulo na Sagrada Escritura é a carta de Judas. Nesta citação, aqui está dito, carta de Judas, versículo 20. Nesta carta de Judas, que tem apenas um capítulo, nós encontramos 25 versículos no total. Portanto, então, guarde na memória estes livros que têm apenas um capítulo e que, portanto, o número seguinte, a abreviação, significa não o capítulo, mas sim o versículo. Trata-se do livro de Abdias, da carta de Paulo a Filemon, da segunda carta de João, da terceira carta de João e da carta de Judas. Assim, então, os números encontram estas observações. O outro elemento a fazer parte de uma citação é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele tem dois usos dentro de uma citação. O primeiro uso é para separar capítulos. Separa, então, capítulos, como você pode ver nos exemplos a seguir. Aqui, então, nós temos a seguinte citação: livro de Mateus, capítulo 3, capítulo 8
e capítulo 10. Exemplo seguinte: livro do Êxodo, capítulo 1, capítulo 5 e capítulo 15. Outro exemplo: livro dos Salmos, capítulo 40, capítulo 75 e capítulo 91. O segundo uso do ponto e vírgula é para separar livros. O primeiro uso é para separar capítulos. O segundo uso é para separar livros, conforme você pode ver nos exemplos a seguir. Aqui nós temos a seguinte citação: Livro dos Salmos, capítulo 23. Livro da Sabedoria, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 5. Outro exemplo: Livro de Malaquias, capítulo 7. Livro de Miqueias, capítulo 3. E livro de Marcos, capítulo 10. Aqui então, o uso do ponto e vírgula para separar. Primeiro uso capítulos e aqui para separar livros dentro de uma citação. Assim então, este é o uso feito do ponto e vírgula. Agora, um outro elemento que se usa numa citação é a vírgula. E a vírgula, ela é usada para separar capítulo de versículo, como você pode ver nos exemplos a seguir. Aqui então nós temos a seguinte citação: livro de Josué, capítulo 5 e versículo 1. Segundo exemplo, livro de Jó, capítulo 1 e versículo 5. Próximos exemplos: livro de João, capítulo 2 e versículo 8. Exemplo seguinte: livro de Jonas, capítulo 3 e versículo 5. Próximo exemplo: livro de Joel, capítulo 4 e versículo 4. Aqui foi proposital estas citações para mostrar a você que vê este vídeo como em todas estas citações elas começam com a letra J e assim a diferenciação vai ser apenas na segunda letra. JS vai ser a abreviação do livro de Josué. JO, este O com o acento, será a abreviação do livro de Jó. JO, sem o acento, será a abreviação do livro de João. O JN será então a abreviação do livro de Jonas. E o JL será a abreviação do livro de Joel, conforme nós falamos no slide anterior. Por isso é importante conhecer todas as abreviações referentes aos livros da Sagrada Escritura, para você daí não confundir um livro com outro e, portanto, errar quando for fazer a leitura de uma citação. Portanto, aqui o uso da vírgula é para separar capítulo de versículo. Continuemos o nosso estudo agora estudando sobre o elemento do ponto. O ponto, em uma citação bíblica, ele é usado para separar versículos quando não são seguidos, quando não temos uma sequência de versículos a ser lida. Veja então nos exemplos que nós apresentamos a seguir. Aqui nós encontramos a seguinte citação: livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1, versículo 8 e versículo 12. Nesta citação, portanto, você só deve ler, conforme a citação, o versículo 1, depois o versículo 8
e, por último, o versículo 12 do capítulo 1 do livro de Jeremias. Acompanhemos o exemplo seguinte. Nesta citação, nós temos livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7, versículo 17 e o versículo 20. Aqui, então, os versículos a serem lidos seriam o 7, o 17 e o 20. Aqui, mais uma vez, a atenção para a abreviação JR, a abreviação do livro de Jeremias, JZ, a abreviação do livro de Juízes. Outro exemplo. Aqui, então, nós encontramos a seguinte citação: livro de Josué, capítulo 10, o versículo 10, versículo 15, versículo 25 e versículo 40. Estes seriam, então, os versículos a serem lidos: o 10, depois o 15, depois o 20 e, por último, o 40. Veja também aqui o detalhe da abreviação JS, livro de Josué. À medida que você for lendo as citações, entrando em contato com ela, você então vai passando a conhecer e a diferenciar uma abreviação de outra abreviação. Assim, então, o ponto ele é usado para separar versículos quando estes versículos não são seguidos, não são lidos na sua sequência normal ou natural. Depois, o outro elemento de uma citação é o hífen. O hífen também ele é um elemento em uma citação que ele tem dois usos. O uso, então, do hífen são em dois casos. Ele, num primeiro caso, ele é usado para indicar sequência de capítulos. Sequência de capítulos. Aqui, então, nós trazemos este exemplo. Livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 3. Exemplo seguinte. Livro do Apocalipse, do capítulo 10 até o capítulo 12. Próximo exemplo. Livro de João, do capítulo 19 até o capítulo 20. Nesta última citação, portanto, seriam lidos todos os versículos, tanto do capítulo 19 quanto do capítulo 20 do livro de João. Este é, portanto, o primeiro uso do hífen, usado para indicar sequência de capítulos. Depois, o segundo uso, que é o mais comum referente ao uso do hífen. Ele é usado para indicar sequência de versículos, e este é o uso mais comum do hífen. Temos, então, os seguintes exemplos. Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Exemplo seguinte. Livro do Apocalipse, capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 12. Exemplo seguinte. Livro de João, capítulo 19, do versículo 19 até o versículo 20. Aqui, portanto, estas citações nos trazem ou nos apresentam a necessidade de conhecer cada elemento dentro de uma citação. Qual o uso que cada elemento tem dentro de uma citação? Pois aqui você pode perceber que as citações destes últimos exemplos são semelhantes ao primeiro exemplo, né? Quando o hífen é usado para indicar a sequência de capítulos, nós temos a citação, livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 3. Já embaixo, o hífen usado para indicar sequência de versículos, nós temos a citação, livro de Marcos,
capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Em cima, nós temos, indicando sequência de capítulos, livro do Apocalipse, do capítulo 10 até o capítulo 12. Embaixo, indicando sequência de versículos, nós temos livro do Apocalipse, do capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 12. Em cima, indicando a sequência de capítulos, nós temos livro de João, do capítulo 19 até o capítulo 20. Embaixo, o hífen usado para indicar sequência de versículos, nós temos a citação. Livro de João, capítulo 19, do versículo 19 até o versículo 20. Um outro e último elemento a ser usado ou que pode ser visto em uma citação bíblica é o uso do S e o uso do SS. E então temos a seguinte explicação. Usa-se o S simples para indicar o versículo seguinte àquele versículo do número que foi utilizado. Veja então no exemplo a seguir. Aqui então nós temos a seguinte citação. Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Esse S, logo após o segundo número, que é o 1, ele indica que deve ser lido o versículo 1 e o versículo 2, ou seja, o versículo seguinte ao versículo 1. Vamos a mais um exemplo. Aqui temos a seguinte citação. Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 12. Ou seja, é o versículo 11 mais o versículo seguinte ao 11, que neste caso o versículo 12. E assim então nós temos o uso do S simples para indicar o versículo seguinte. Mas nós encontramos também o uso do duplo S ou do SS para indicar os versículos seguintes. Aqui neste caso, nós trazemos a seguinte citação. Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Porque esse SS após este segundo 1 significa os dois ou os versículos seguintes ao versículo 1. No exemplo seguinte, nós temos então livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 13. Ou seja, o SS indica, depois do 11, que deverá ser lido os dois versículos ou três versículos a seguir, além deste versículo que vem antecedido do SS. Mas aqui vem uma observação que não é muito comum o uso do S e do SS. Normalmente se usa mesmo a numeração. Então, se é o versículo seguinte, então se coloca 1, 2. Ou se são os versículos seguintes, coloca o número, o hífen e os versículos que deverão ser seguidos ou ser lidos em seguida. Assim, então, aqui nós concluímos este nosso primeiro vídeo de introdução, de estudo da Palavra de Deus sobre o tema citação. Como fazer e como entender uma citação. Espero, então, que você tenha gostado, que você tenha aproveitado este nosso vídeo. E assim então fica a pergunta: você gostou desse vídeo? Se você gostou, agora então é hora de praticar. Faça e leia citações para ver se de fato você conseguiu aprender aquilo que foi visto nesse vídeo. Lembrando que apenas a prática, o hábito, ele vai fazer com que você possa compreender, possa saber e possa entender uma citação bíblica
quando você estiver diante dela. Então, assim, nós pedimos também que você ajude a que outros também tenham esse tipo de conhecimento. E como você pode fazer isso? Dando o seu like, a sua curtida neste vídeo, compartilhando também este vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos, mandando através de suas redes sociais, assim como se inscrevendo também em nosso canal, para que assim os outros também possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, dê o seu like, compartilhe o seu vídeo, este vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal. E nosso muito obrigado pela sua audiência, por ter acompanhado este vídeo, que esperamos seja de proveito para todos. Assim, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.